Nos dias de hoje está muito difícil conseguir um PC Gamer e qualquer coisa referente a isso. Porém, apesar dessas dificuldades, sempre existe alguma coisa ou outra ali que ajuda a gente. Seja os kitzinhos, seja as APU AMD, seja os kits Ryzen que você encontrou num preço bacana no AliExpress, seja os Intel Core de 10ª geração. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos de vista que vocês podem olhar para estar realizando upgrades no seu PC se você não está satisfeito com a performance. Então, se você já achou o tema desse vídeo interessante e cabuloso, já deixa um like, ativa o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Eu conto com o apoio de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, primeiro ponto para a gente querer estar fazendo um upgrade no nosso PC é a gente saber o que está incomodando a gente. Vamos supor num cenário que a pessoa montou um PC Gamer para rodar CSGO. E o CSGO, nas últimas atualizações que teve, não está rodando tão bem quanto rodava antigamente. Então vamos supor que você quer 300 FPS no jogo e você está tendo cerca de 200 a 220. Como você descobre qual peça atualizar e aonde encontrar? Bom, primeiro de tudo a gente tem que saber qual peça que a gente tem, né? Isso daí não tem como evitar, né? Então, tem um programinha que eu recomendo para vocês para estar descobrindo quais são os seus componentes, que é o CPU-Z. Lá a gente consegue ver qual é a nossa placa-mãe, qual é o nosso processador, nossa quantia de memória RAM, nossa placa de vídeo. Não tem muitas informações detalhadas sobre a placa de vídeo, porque tem o GPU-Z também, que é exclusivo para placa de vídeo, mas lá a gente consegue ver qual plataforma nossa placa-mãe trabalha, nosso processador e tudo mais, e o tipo de memória que a gente usa, DDR3, DDR4, DDR2, pra gente já ficar ciente na hora de precisar de estar fazendo alguma troca. Então, o segundo programinha que eu vou recomendar para vocês também é o MSI Afterburner. Dentro do MSI Afterburner, ele vai permitir da gente fazer um monitoramento pente fino dentro dos jogos. Então, cara, eu quero que meu jogo aumente o FPS e eu não sei porque o jogo tá travado a 70 e não sobe mais que isso. Como é que eu faço? Você vai pegar, vai abrir o MSI Afterburner, vai fazer a configuração lá no menu que é necessário fazer para utilizar a primeira vez, para a gente colocar como vai ser feita a leitura da tela e das informações que vão ser apresentadas lá. Depois de ter feito isso, a gente vai iniciar o jogo que a gente está tendo problema de performance. Assim que a gente abrir o jogo, o MSI Afterburner vai apresentar para a gente uma lista, né, de todas as informações de qual está sendo o uso do seu hardware e qual componente que está no seu limite, qual componente está mais próximo de entregar todo o potencial que ele tem. E lá a gente vai ver o seguinte: GPU, que é a nossa placa de vídeo, né? Então vai estar lá a temperatura da GPU e o uso da GPU. Outro ponto muito curioso que eu gostaria de falar com vocês é que muitas das vezes a gente quer fazer um upgrade no PC porque a gente não está tendo a performance esperada e às vezes o problema é só a temperatura, né? Que tal componente, tal hardware está aquecendo e está sofrendo throttling. Ele está reduzindo o desempenho dele para não correr risco de queimar. Eu acho legal vocês darem uma olhada nisso daí. Tanto para o processador quanto para a placa de vídeo, temperatura abaixo de 75 graus, nem precisa se preocupar. Se ambos os componentes estão abaixo de 75 graus, seu problema não é com temperatura, pode ficar tranquilo que seu problema é com outra coisa, tá? Então lá vai estar a temperatura da placa de vídeo aqui no cantinho, vai estar a utilização da placa de vídeo aqui na frente, é nessa utilização que você tem que estar ciente. Embaixo a gente vai ter a memória de vídeo da placa de vídeo, quanto que vai estar sendo utilizado. Por isso que é muito importante a gente saber qual hardware que a gente tem. Porque, por exemplo, está mostrando lá que está utilizando 3,5 GB de memória de vídeo da placa de vídeo. E você não sabe qual que é a sua placa de vídeo e quantos gigas ela tem, não vai fazer diferença nenhuma você saber, né? Então, a gente vai ter também outros dados, como a quantidade de memória RAM que está sendo utilizada no sistema, que é muito importante a gente saber quanto a gente tem também. E também vai ter lá, referente ao nosso CPU, que é o nosso processador, qual temperatura ele está e quanto por cento dele está sendo utilizado para realizar a tarefa que a gente está fazendo. Juan, já vi isso daqui, dei uma olhada ali, vi que meu processador ele tá 100% de uso e a minha placa de vídeo tá 65, cara. O que que eu tenho que fazer nesse caso? Bom, se você observou que a temperatura do processador não tá exacerbada, passando dos 75 graus, e a temperatura da placa de vídeo também tá ok, então o que você deve fazer nesse cenário é estar substituindo o processador. Porém, depende muito da plataforma que você está utilizando no momento para saber se dá para melhorar e se compensa melhorar do ponto de vista que você está saindo. Então eu deixei uma colinha aqui no computador para passar para vocês alguns modelos de upgrade de processador que eu recomendo de vocês estarem fazendo e de onde você está saindo e para onde você está indo, aonde você está pisando, tá? Vou clarear para vocês essa situação. Vamos lá. Eu selecionei alguns principais que é o que eu tenho mais visto nos últimos tempos na recomendação dos canais. Então, caso você tenha algum modelo que eu não falei nesse vídeo, tá pensando em fazer um upgrade, pode deixar aí no comentário aí abaixo que eu dou um parecer para vocês, tá bom? Se você tem um kitzinho com Xeon i5 2420, que é aquele kitzinho com 8 GB de memória, é o mais barato do AliExpress para plataforma X79A, que a gente tem uma charada, tá?
A gente tem um kitzinho aqui que é muito barato, porém quando a gente pensa em fazer o upgrade, ele já fica muito inviável em relação às outras plataformas que são um pouco mais caras. Se a gente pega a X79 mesmo, sem ser X79A, ela é mais cara por lei, né, que é X79 convencional, até porque uma é para ser a versão intermediária e outra para ser a versão de entrada, né? Porém, quando a gente vai fazer um upgrade numa X79, a gente tem um 2650V2, processador esse de 8 núcleos e 16 threads, um clock decente, por 90 100 reais. Quando a gente pensa em fazer um upgrade no X79A, a gente vai ver um 2450V2 a 200 reais, 180 reais. Totalmente fora da realidade para ter um processador com menos desempenho, né? Então, essa é uma das plataformas que você tem que ficar muito ligeiro quando estiver falando em upgrade. Até por isso que eu já fiz um vídeo falando sobre os kitzinhos que eu não recomendo você comprar no AliExpress. E ela tá incluída porque tem esse ponto de vista, tá? Mas vamos lá. Você tá no 2420, quer fazer um upgrade de processador, né? Você tem um processador ali de 6 núcleos e 12 threads. O uso dele não vai estar tão alto porque ele tem uma quantia de threads e núcleos boa. Porém, o clock dele é muito baixo, então não vai estar empurrando mais FPS nos jogos. O que eu faço nesse cenário? Bom, eu sugiro você partir para um Xeon i5 2440 ou um Xeon i5 2450. O Xeon i5 2440, ele tem 6 núcleos e 12 threads, assim como o 2420V2, porém ele tem uma frequência turbo maior. Então o 2420V2 ele vai até 2.7 GHz, né, utilizando a frequência do turbo boost. Então a maioria dos núcleos fica ali em 2.4, 2.5. Já o 2440 ele vai até 2.9. E grande parte dos núcleos fica ali a 2.7, 2.8 GHz. Isso ajuda demais porque de jogos, né, FPS competitivo que precisa de alta demanda, a gente precisa de uma quantia de ciclos maiores operando dentro do processador. Então, quanto mais clock, mais reduzido vai ser o tempo de transferência entre um ciclo e outro. Aí é muito interessante a gente ter um processador com um pouquinho mais de clock. Porém, se você trocar para um Xeon i5 2440 e 2450 e não gostar da performance, não vai ter muito mais o que você fazer. Tem o 2450V2, tem o 2470V2, mas pelo preço é totalmente fora de cogitação, tá? Eu não recomendo vocês comprarem. É um preço muito salgado e também vem uma placa bem de entrada nesses kits. Então não tem nem como você meter um 2470V2. Você até pode. Se você trabalha, se você quer fazer isso, mete marcha, mas eu aqui não vou recomendar para você, tá? Falando agora do X79 convencional, que a gente costuma ver bastante também, se você tem qualquer processador abaixo do 2630V2, eu recomendo vocês atualizarem para um Xeon i5 2650V2, tá? O 2650V2, igual eu falei anteriormente, é um processador de 8 núcleos, 16 threads com a frequência Turbo Boost de até 3.4 GHz, tá? É um processador muito decente, chega a ter um desempenho bastante semelhante a um Xeon i5 2620V3. O desempenho em jogos dele é muito bom, a pontuação dele no CPU-Z também é muito legal, e isso porque nem tem um log Turbo Boost para essa geração do X79, né? Imagina se tivesse, ia ser, cara, ia ser loucura, velho, ia ser bom demais, velho. Então tenha isso em mente. Se você tem qualquer processador abaixo do 2630V2, eu recomendo você dar uma olhadinha no 2650V2. Se você já tem um 2630V2, aí já fica meio cabreira a situação, porque em jogos do 2630V2 ele vai ter um desempenho muito semelhante ao 2650, com a diferença que ele vai estar um pouquinho mais utilizado, né? Ele vai ter um consumo ali um pouco maior, porque ele tem um clock muito semelhante ao do 2650V2, é da mesma arquitetura, porém ele tem 2 núcleos a menos e 4 threads a menos. Essa diferença só vai ser notável quando a gente estiver jogando e fazendo live ou streamando, com o Discord de segundo plano, tá? Quando a gente estiver utilizando bem esses núcleos. Se a gente estiver só jogando, tanto o 2630V2 quanto o 2650V2 vão ter um resultado muito semelhante, porque igual eu falei para vocês anteriormente, eles trabalham na mesma arquitetura, tá? Eles são da mesma geração, são processadores para o mesmo encaixe, para o mesmo socket, para a mesma plataforma, os clocks são muito parecidos, tá? Agora, se você tem um 2640V2 exclusivo nesse caso, olha só, daqui foge do padrão do vídeo. Se você tem um 2640V2 e você usa o PC só para jogar, eu recomendo você fazer um downgrade. Isso mesmo, você retornar para o 2630V2, porque o 2640V2 para jogar ele não é tão bom. O clock que a gente tem no 2640V2 é muito baixo. A gente começa ali em 2 GHz e vai até 2.5. É muito baixo para jogar. Lembra que é um cenário parecido lá com o Xeon i5 2420, é muito baixo mesmo. Se a gente pega um 2630V2, já é totalmente diferente. Ele sai de 2.5 GHz até 3.3. Olha só que loucura. Mas fala, então como é que o 2640 é um número maior que o 2630 se ele é pior em tudo? Bom, eu não disse que ele é pior em tudo.
ele tem mais núcleos e mais threads. Mas igual eu falei para vocês, se vocês usam um PC só para jogar, o 2630V2 vai ser mais negócio do que um 2640. Então, né, vendo de outro ponto de vista, é mais interessante até você fazer um upgrade do 2640V2 para o 2650, tá? Esse é o caso para quem tá com o X79, beleza? Agora vamos supor que você não quis comprar kitzinho e quis ir pelo caminho do mercado nacional, montou um PCzinho com o Athlon 3000G. Jogou bastante, curtiu o desempenho dele, mas agora você quer algo mais. O que você faz, cara? O que você faz? Bom, aqui a gente já tem um ponto muito legal, porque a gente está na plataforma AM4, então a gente tem excelentes opções de upgrades. A gente pode sair do Athlon 3000G e partir para outra APU, como um Ryzen 3200G, ou para uma APU mais high-end, como um Ryzen 7 Ryzen 5 5600G, perdão, que também é uma APU muito boa e vai ter bom desempenho em diversos jogos. Porém, se você quiser sair do mundo de APU, quiser se aventurar já num negócio mais high-end, partir para processador e placa de vídeo, nesse caso aqui eu recomendo vocês fazerem um pouquinho diferente. Em vez de você simplesmente trocar, eu recomendo vocês fazerem uma barganha. Vamos barganhar. Vocês vendem o seu Athlon 3000G por um preço que vocês acharem decente. Dá uma olhadinha no Marketplace, no LX da sua região, quanto que o pessoal tá vendendo mais ou menos um 3000G. E recomendo aqui vocês fazerem o que? Partir para um processador mais high-end. Ryzen 5600AF, por exemplo, um Ryzen 5 2600, Ryzen 5 3600. A gente encontra eles no AliExpress também. E uma placa de vídeo mais de entrada, tá? Se pegar uma 750 Ti, você já vai ter mais desempenho que a sua Vega 3. Tá bom? Então, você vende lá seu Athlon 3000G por seus R$600, R$500, pelo preço que tá aí na sua região. Não sei como é que tá o preço das APUs Athlon, né? No momento, então você vende seu 3000G lá e com o valor do 3000G inteira, compra processador mais potente, uma placa de vídeo dedicada de entrada, que aí você já vai ter margem para quando você quiser colocar uma placa de vídeo melhor, você ainda vai ter processador sobrando, tá? Agora, caso você tenha sido de um cenário diferente, né? Tenha começado já com processadores Intel na crise, lá na crise que o preço de tudo tava caro e que surgiu o custo-benefício do Z3 9100F, 10100F. Se você comprou algum desses processadores, aqui eu já recomendo você trocar só para um processador mediano, mais para ter uma folga assim. Não tão por questão de upgrade de performance, porque o 10100F, mesmo ele sendo um processador de 4 núcleos e 8 threads, ele é muito recente. E dependendo da sua placa de vídeo, ele roda tudo ainda roda de tudo. Então, aqui o que eu recomendaria para vocês estar utilizando o i5 10400F ou 9400F, porque a gente vai ter uma quantidade de núcleos e threads maior. Só um adendo aqui na questão do 9400F, porque ele é 6/6, 6 núcleos e 6 threads. Já o 10400F é 6/12, 6 núcleos e 12 threads. Então, acho que é até mais interessante o 10400F em relação ao 9100F para o 9400F, tá? Então a diferença ia ser mais na questão de multitarefas mesmo, porque a gente ia ter mais núcleos e mais threads, então a gente ia sofrer menos impacto na nossa jogatina, caso a gente esteja jogando e streamando, jogando, conversando no Discord, jogando em atualização do Windows rodando em segundo plano. É claro que a atualização do Windows vai rodar dentro do HD/SSD, né? Mas de certa forma é o processador que está ali operando e falando para tais, né, componentes reagirem de tal maneira. Então é muito importante a gente ter um processador com um pouquinho mais de núcleos e de threads, assim a gente tem uma performance mais estável e você vai ser bem difícil de notar alguma diferença enquanto você estiver jogando, beleza? Bom, agora falando do lado das placas de vídeo, né? Se você tem uma placa de vídeo de entrada como uma GTX 650 da vida, né? Se você, cara, abriu o MSI Afterburner lá, viu que é a placa de vídeo que tá limitando o desempenho do PC, o consumo dela tá muito alto, aí tem duas opções que eu recomendo vocês partirem. Se tem alguma placa ali do nível GTX 650, Radeon HD 7750, GT 710, qualquer uma abaixo desse desempenho, tá? Radeon HD 7750, eu recomendo vocês partirem para uma GTX 750 Ti ou uma Radeon HD 7850. São placas de vídeo que estão num patamar de performance semelhante, tá? As duas estão ali no mesmo rumo, no mesmo mercado, tá? E o desempenho, o salto de performance de uma 650 Ti, de uma 650 convencional para uma 750 Ti ainda é decente. Porém, de certa forma, você ainda vai estar na gama de placas de vídeo de entrada, tá? Até mesmo se você partir para uma 1050, você ainda vai estar dentro do mercado de placas de vídeo de entrada. Então é esse adendo que eu tenho que dizer para vocês. Vocês vão ter uma melhora considerável da sua 650 para uma 750 Ti, para uma
Radeon HD 7850 para uma R7 260X, porém não vá achando que você vai jogar tudo em 1080p com excelentes FPS, com excelentes taxas de quadro, porque a gente ainda está no mercado de placas de vídeo de entrada, tá? Então a gente vai ter um bump na nossa performance, porém a gente não vai estar saindo para tipo do mercado de entrada para placas de vídeo intermediária ou high-end, tá? Isso daí eu tenho que deixar claro para vocês, mas com certeza vai existir melhor. Agora, se você já tem a GTX 750 Ti e quer melhorar a sua performance, aqui eu já recomendo você partir para uma GTX 1050/1050 Ti ou 960. A gente vai ter um salto de 2 gerações aqui, se a gente partir para a GTX 1050/1050 Ti, e isso que é legal, porque a 750 Ti ainda roda muita coisa. Então, na 1050 Ti a gente vai ter um incremento de ser uma placa mais recente, suporte de drivers melhor, um chip um pouco mais potente, consumo também bem legal em relação a 750 Ti. A gente até tem modelos da 1050 Ti que não consomem nada, e a gente já está na arquitetura Pascal, que é a geração 1000, que vai demorar mais ainda para perder o suporte de drivers, que a gente teve o relato da Nvidia recente, que a GTX da série 700 ia perder o suporte de drivers, né? Então a gente ia ter uma relevância maior e uma segurança melhor em partes dos jogos. A gente já viu alguns jogos que quando a gente tenta abrir uma versão de driver antiga, a gente recebe uma mensagem de driver version is not compatible with the game atual driver necessary, né? Aí a gente vai, clica em OK e o jogo abre normal, mas de vez em quando a gente vê uns glitch gráficos, alguns bugs. Tudo isso daí é por conta de a placa não tá sendo mais atualizada os drivers, né? Então se você quer trocar, você tá na 750 Ti, quer ter um pouco mais de performance, cara, eu recomendo você partir ali seriamente para uma GTX 1050 ou 1050 Ti ou uma GTX 960, tá? A 1050 Ti até nem, a 1050 convencional até nem recomendo tanto, porque você tá saindo para uma placa de 2 GB de VRAM, um chip gráfico de entrada para outra placa de 2 GB de VRAM com chip gráfico de entrada, né? 2 gerações para frente, mas não ia ser aquele bump de performance, tá? Então, essas são as minhas indicações referente a placas de vídeo. Agora, se você já tem uma GTX 1050 Ti GTX 960, eu recomendo vocês partirem para uma GTX 1060 de 3 ou de 6 GB, que vai ter um ganho de performance legal, ou uma RX 570/580. Aqui nesse patamar a gente já roda de tudo, tá? A gente já roda de tudo em 1080p. E claro que pra gente conseguir os 60 FPS, que é o ideal para jogar a maioria dos jogos, né? Em 1080p vai ter jogo que a gente vai ter que colocar no baixo, vai ter jogo que a gente vai ter que desligar um filtrozinho ou outro, mas qualquer jogo do mercado atual a gente já consegue jogar com essas duas placas de vídeo aqui, tá? Agora, se você não tá satisfeito nem com essas placas de vídeo, fala, ainda quero trocar, velho, não tô satisfeito com isso daqui, as indicações que eu tenho pra você, né, se você tá ali no nível de uma 970, de uma 1060, do RX 570/580, é você partir para uma Radeon RX 6600 ou para uma RTX 3060, tá? Aqui a gente já tá indo pro patamar de placas gráficas intermediária, tá? Já estão num preço bem exacerbado em relação aos modelos anteriores. A gente já tá passando aqui para casa dos 4 conto, 4.000, 4.200 por aí, depende muito de promoção e do dia que você está assistindo esse vídeo. Então, bom, essas foram minhas indicações e o que eu recomendo vocês estarem trocando nos seus PCs, caso vocês estejam insatisfeitos com a performance que vocês estão tendo no momento. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixa aí abaixo. Eu quero agradecer agora ao nosso parceirinho Skol, que se tornou membro no canal há um dia. Valeu, Skol, tamo junto, meu querido. Obrigado pelo apoio que você tá dando ao canal. Bom, galerinha, no mais vídeo foi esse. Até o próximo vídeo e até lá, um abraço. Falou!